Glória a Deus, meus irmãos. Quantos estão comigo? Obrigado aqui aos irmãos de Itabirito. Obrigado, vocês vão voltar em breve. Aleluia. Eu faço questão de compartilhar com os irmãos. Quantos querem ouvir? É para mim uma honra, uma alegria compartilhar com toda a vinha e ver aqui os irmãos das nossas igrejas e dizer para você que realmente nós estamos vivendo algo novo e sem precedentes. Se você tiver um pouco de discernimento espiritual, porque eu creio que você que está aqui é espiritual, amém? Você vai perceber que o Senhor realmente está nos favorecendo muito. Essa é a primeira conferência que está acontecendo esse ano da vinha. Nenhum outro lugar nós tivemos conferência. Então, o que eu quero falar com os irmãos nessa tarde, vou esperar que mais irmãos se assentem, para que você possa ouvir a palavra, e logo mais o pastor Luiz vai estar voltando para a última ministração, para que você volte para sua casa, para o seu ministério suprido, abençoado, e com uma palavra que vai direcionar você para essa próxima estação profética. Fala comigo assim: algo novo e sem precedentes. Mais uma vez, diga: algo novo e sem precedentes. Você quer ter olhos abertos para esse algo novo e sem precedentes? Coloque a mão no seu coração, vamos orar para todos nós recebermos essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para nos favorecer, nos abençoar, nos suprir ainda mais. Por isso, eu e os meus irmãos estamos famintos por mais do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero e eu preciso de discernimento espiritual para esse novo ciclo profético, em nome de Jesus. Por que eu digo novo ciclo profético? Porque hoje, dia 21 de abril, nós estamos concluindo um ciclo na videira e na vinha. Há 16 anos atrás, o próprio pastor Luiz estava inaugurando o nosso prédio lá no Prado, na Avenida Francisco Sá. Nós estávamos nessa hora preparando a reunião foi à noite, e a partir daquele momento que nós contamos, um marco profético, e se passaram 16 anos. Então, concluiu-se esse ciclo, e agora nós estamos entrando no nosso 17º ano, que é vitória completa da parte do Senhor. Só de estar aqui com você reunido, no meio dessa pandemia, fazendo uma conferência desse nível, eu já considero que é uma vitória completa. Quantos consideram também? Se você mostrar isso para alguém, postar isso e compartilhar com os irmãos, eles vão perguntar: ei, essa conferência é online? O pastor Luiz está ministrando através do Instagram? Não, tem sido uma palavra profética liberada sobre nós. Se você acompanhou o jejum lá de Goiânia, que terminou semana passada, eu acho que ali na livraria tem um livro, na página 175, no capítulo 20, o pastor Luiz escreveu essa frase que eu estou dando título. Na verdade, foi dentro de uma frase. Ele escreveu isso: algo novo, fala comigo, algo novo e sem precedentes. Essa palavra explodiu no meu coração, porque o que estamos fazendo aqui hoje é algo novo e sem precedentes nesse ano inteiro. Alguém está entendendo a pregação? Então, esta conferência presencial, esta conferência de uma rede de igrejas, é algo novo no meio da pandemia. Aconteceu isso antes, irmãos? Não aconteceu. Está acontecendo com você e comigo. Deus está planejando a maneira de te abençoar. O pastor Luiz começou aqui a ministração deles falando: será que em Minas Gerais é diferente dos demais? Bom, se é diferente eu não sei. Eu sei que por aqui ele começou a fazer algo novo e sem precedente. Na minha vida nada é por acaso, e na sua? Você é participante desse mover? Então essa bênção deve ser para você e para a sua casa. Fala: algo novo
e sem precedentes. Proclama agora na vida do seu vizinho, fala para ele, algo novo e sem precedentes. Eu queria que você ficasse gravado isso no seu coração, porque não é isso que Deus vai fazer, é isso que Ele já está fazendo, e Ele resolveu começar pela Vende em Minas Gerais, e eu e você fazemos parte disso. Então nós precisamos perceber o que o Senhor está realizando, o mover de Deus, independente do que está acontecendo lá fora, porque sabemos e cremos que Deus governa tudo, amém? Alguma coisa foge do seu controle? Não, Ele é soberano, e além da sua soberania, o governo de Deus, Ele tem uma direção, é para cooperar com o nosso bem. Eu creio que está aqui, pastor Cláudio está aqui, é o nosso anfitrião, estar aqui é para cooperar com o nosso bem, tanto para nós, videira e vinha, quanto para a Igreja Batista Novo Progresso também. Deus está realizando algo aqui também, pastor, algo novo e sem precedentes. Você toma essa palavra de Deus para você? Então fala mais forte, diga algo novo e sem precedentes. Abacuque capítulo 1, versículo 5, se puder projetar enquanto eu digo, diz assim: vede entre as nações, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não creis quando for contada. Se você postar alguma coisa aí no seu Instagram, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, que você seguisse o pastor Luiz e a pastora Márcia no Instagram, amém? Se você não segue, pegue seu telefone aí, procure lá no Instagram, a Luiz Silva, já clica lá para você seguir, porque você vai ser suprido espiritualmente, independente de estar presencialmente ou não. A pastora Márcia da mesma forma. E também, por consequência, queria pedir que você também me seguisse lá no Instagram, a mim e a minha esposa. Por quê? Porque Deus, você vai entender mais tarde, está realizando algo novo no nosso ministério e sem precedentes. Nós não utilizávamos as redes sociais com esta finalidade que nós estamos utilizando agora. Tem alguém comigo? Quem acreditaria se nos contasse que os nossos prédios ficariam fechados e não poderíamos ter cultos? Você acreditaria nisso? Não. Quem acreditaria que faríamos conferências como essa, como eu estou vendo aqui, você, usando máscaras? Se contasse isso para nós estaríamos lendo Abacuque 1,5, vede entre as nações, maravilhais e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não creis quando for contada. Mas independente disso, nós cremos que Deus está planejando nos abençoar. Você precisa ter isso claro na sua mente e no seu coração. Portanto, algo novo e sem precedentes está sendo gerado no mundo espiritual a respeito da videira e da vinha. Sabe qual o coração que eu gostaria que você tivesse? O coração de Romanos 8,19. Ardente expectativa da criação, aguarda, olha só, ardente expectativa, o que você está esperando ansiosamente? Há algo que Deus está fazendo, que nós estamos esperando ardentemente. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se você quiser ser participante de algo novo e sem precedentes, a primeira coisa é que você tem que ter expectativa de boas notícias. Expectativa de quê? Vários irmãos me mandaram mensagem: pastor, a conferência vai acontecer? Eu falei, é claro que vai acontecer. Mas muitos não creem, eles primeiro precisam ter exatamente o lugar, exatamente o dia, exatamente tudo. E aí tanto é que ontem foi o dia que nós fizemos o maior número de inscrições. Sabe por quê? Porque muitos sabem, mas ainda não creem. Precisam esperar ainda coisas acontecer. Mas eu creio que conosco não é assim. Se você está aqui,
é porque você está na expectativa de boas notícias. Alguém diz amém? Ah, pastor, mas lá na minha cidade, o prefeito fechou e não podemos mais usar o nosso prédio. Bom, na minha cidade é assim que está acontecendo. E mesmo assim, nós estamos fazendo a obra de Deus. Você está na expectativa de más notícias ou boas notícias? Ah, pastor, mas isso é a má notícia para Belo Horizonte. Quem disse? Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Eu tenho certeza que é maldição fechar a porta de igreja. Tenho certeza que é maldição. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Olha o lugar que estamos reunidos aqui agora. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, se você está na expectativa de boas notícias, eu criei, por isso você vai falar de boas novas, e essas boas novas serão geradas no mundo espiritual. Fala comigo, algo novo e sem precedente. É isso que eu estou aguardando para a minha vida e para o meu ministério. Alguém está comigo? Eu não sei se você está esperando dias piores. Eu não estou esperando dias piores. Eu estou esperando dias melhores. Eu não me refiro ao Egito. O Egito diz Êxodo que cada dia piorava mais. Mas Israel tinha luz em cada uma das suas casas. O gado dos egípcios, no meio da praga, da pandemia, definhava, mas o gado de Israel era protegido. Eu não me refiro que o mundo deve esperar boas novas, não, o mundo está cada dia mais apavorado, mas você que é o Israel de Deus, se quiser viver algo novo e sem precedentes, a primeira coisa é, tenha expectativa de boas notícias. Agora, o que nós estamos vivendo hoje nunca existiu antes. Um vírus com esse alcance global nunca tinha acontecido antes. Já houve pragas terríveis, dizimou 1/3 da Europa, mas foi na Europa. Não foi sobre o mundo inteiro. A produção de vacinas agora em larga escala, antes demorava anos, décadas, para uma vacina ser validada. Você tem 6 meses, vacinas que foram validadas. Algo novo está acontecendo no mundo, que você está vivendo, de 1 ano e meio para cá, e algo sem precedentes, preste atenção, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 diz, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Fala, depois o espiritual. O que estamos vivendo hoje é novo no mundo? Vou perguntar de novo para você não ter perigo de errar. O que estamos vivendo hoje com esta pandemia é algo novo no mundo? Primeiro é muito bem, primeiro é o que você está esperando agora que venha? Vamos ver se você está entendendo a pregação. O que estamos vivendo hoje é sem precedentes na história da humanidade? O que você está esperando então agora no mundo espiritual? Algo sem precedentes. Não é primeiro o espiritual, primeiro é o natural. O mundo que vivemos hoje, não é o que você está lendo em livro não, é de 1 ano e meio para cá, é completamente inusitado, novo, algo que pegou a todas as nações, com exceção talvez de uma, que eu não vou mencionar o nome, algo novo, pegou de surpresa a economia, pegou de surpresa a saúde, sem precedentes. Bom, se algo aconteceu assim no mundo natural, o apóstolo Paulo diz que depois, fala comigo, depois, virá algo novo e sem precedentes no mundo espiritual. Eu quero ser participante dessa história. Fala comigo, algo novo e sem precedentes, já está acontecendo na minha vida e no meu ministério. Quer prova disso? Vou te dar. Essa conferência é algo novo no meio de toda a vinha. E não é no Brasil não, é no mundo. O pastor Aloysio é o nosso líder mundial. Ele não foi em nenhuma conferência 2 anos para cá. Por que será que veio aqui? Só pode ser que Deus está planejando a maneira de te abençoar.
Só pode ser um recado profético da parte de Deus para você, que está sendo convidado a participar de algo novo e sem precedentes. Nós temos uma unção aqui, o pastor Sérgio falou de uma unção, e eu confirmo uma unção que ele falou. As coisas novas começam aqui em Minas Gerais. Só tinha um seminário da turma especial lá em Goiânia, o segundo foi aqui em Minas Gerais. Certas coisas, Deus nos escolheu para começar. Alguém diz amém? Não é porque você é o melhor, não é porque temos mais conhecimento, é simplesmente graça divina. Mas eu também não nego a graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Quantos aqui confirmam a graça de Deus sobre a sua vida? Não negue a graça de Deus sobre você. Se alguém chegar e falar, você é abençoado, fala amém. Se alguém chegar e falar, você é uma pessoa muito rica, não fica assim, não, que é bobagem. Não, fala assim, amém, sou mesmo. Se alguém chegar e falar, você é uma pessoa muito ungida, fala, glória a Deus, sou mesmo. Porque você confirma a unção que Deus te deu, e a unção que Deus te deu deve ser honrada, deve ser valorizada. Agora, eu vou te dar mais alguns princípios, baseados na experiência de Pedro e Cornélio. Fala comigo, Pedro e Cornélio. Vai comigo para Atos agora, capítulo 10, e versículo de número 1. Cornélio e Pedro, duas pessoas que representam a graça e a lei. Cornélio, um gentio, não estava debaixo do sistema religioso do judaísmo. Ambos tiveram uma visão. Quantos tiveram uma visão? Os dois. A maneira como Cornélio reagiu à visão nos fala de alguém que conhece a graça de Deus, porque ele não está debaixo de um sistema religioso. Pedro, todavia, apesar de crente, apesar de ter andado com Jesus, a mente dele ainda era judaica. Ele ainda vivia debaixo do regime da lei. Ele orava 3 vezes, aonde? Fala comigo, no templo. Ora, era exatamente o que o judaísmo recomendava. Então, eu quero caminhar com você aqui nessas escrituras, mostrando que algo novo aconteceu aqui nesse texto. Foi a primeira vez que um gentio recebeu o evangelho. Fala comigo, algo novo e sem precedentes. Foi a primeira vez que o Espírito Santo interrompeu uma pregação e batizou todo mundo que estava lá. Não aconteceu isso antes. Vamos comigo no texto? Atos 10, 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. E esse de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão. Fala, uma visão. Alguém aqui está aberto para receber visões da parte do Senhor? Ou você acha que isso é coisa só do Velho Testamento? Eu estou lendo Atos. Cornélio recebeu uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 horas da tarde. A hora 9 vai ser o nome do quadro que eu vou fazer lá no Instagram, no jejum. A hora 9. Que horas que é? Fala, 15 horas. 15 horas, eu vou liberar uma palavra de Deus todos os dias lá no Instagram, no jejum, chama a hora 9. Um anjo de Deus se aproximou dele e disse, um anjo de Deus aproximou do cara, Cornélio. Este, fixando os olhos, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Olha a diferença da pergunta de Cornélio para Pedro. Cornélio perguntou, que é, Senhor? Pedro falou, de modo nenhum, Senhor. É duro, quando você está debaixo da lei, até quando o anjo aparece para você, você rejeita. Cornélio disse, pode falar. Pedro falou, de jeito nenhum. Eu não vou ler lá para frente com você, mas já estou te antecipando. Cornélio falou, pode falar, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, fala comigo, agora. Essa é a diferença entre a lei e a graça. A graça diz agora, a lei fala, avalia primeiro. A graça diz agora, a lei fala, Pedro, você vai ver, ele tem 2 características, ele fica perplexo,
E ele medita na visão. Cornélio não medita em coisa nenhuma. O anjo fala com ele, na mesma hora ele já vai executar o que o anjo falou. Isso é alguém livre na graça de Deus. Tem alguém aqui assim? Se não é, você vai se tornar hoje, em nome de Jesus. O anjo lhe disse: as tuas orações subiram. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Essa é outra diferença da graça de Deus. Você não precisa buscá-la, ela é que vai atrás de você. Ela que vai atrás de você. Você está bem tranquilo aí, e jamais esperava ter uma ministração como essas que estamos tendo, no meio da pandemia. De repente chega aí um banner, um convite para você, uma conferência como essa. A graça de Deus alcança você. Tem um vizinho aí que precisa ouvir isso. Fala para ele: a graça de Deus alcança você. Fala para ele, fala mais forte. Tem gente ansiosa, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou conseguir fazer tal compromisso? Será que eu vou conseguir? Você está fazendo muitas avaliações. Isso é um dos sinais de legalismo. É gente que avalia demais, não consegue avançar na mesma velocidade daqueles que creem, de maneira que Cornélio creu. Cornélio então, logo que se retirou o anjo que lhe falava, ficou avaliando, irmãos? Alô, videira? Proclamou um jejum, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo contado tudo, enviou a Jope. Fala comigo o título da pregação. Fala: algo novo e sem precedente. Nós temos aqui algo novo e sem precedente. Deus está falando com gentios. Deus não falava com gentios, Deus falava com judeus. Mas agora Ele está fazendo algo novo que não fazia antes. Aí complica a cabeça dos religiosos todos, dos quais Pedro é o primeiro. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos. Esse é um momento, é um livro de transição do Velho para o Novo Testamento. Os discípulos, talvez, como alguns aqui nessa tarde, ainda, apesar de crentes, apesar de estarem andando com Jesus, ainda estão enraizados na lei. Pastor, por que você afirma isso? Porque todos, Pedro, Tiago, João, todos oravam 3 vezes ao dia no templo. Quem fazia isso? Quem fazia isso? O sistema do judaísmo. Jesus vem, vive com o sujeito, ministra na vida deles, mas eles ainda não têm revelação completa da graça de Deus. Nós temos no texto então 2 homens. Quantos homens? Cornélio e Pedro, um gentio e outro judeu, um livre da lei por não conhecê-la, e outro vivendo ainda debaixo do jugo, sendo livre. Você se lembra de alguém? Eu lembro de mim mesmo. Sendo livre, ele se fez escravo do sistema da religião. O que Pedro pensava? Se eu não orar 3 vezes por dia no prédio, não tem a bênção. Cornélio está lá na casa dele, em paz, jantando, lanchando, aliás, tomando um cafezinho, 3 horas da tarde, e aí de repente, um anjo aparece para ele, e ele não hesita, ele ouve o anjo e fala: é de Deus esse negócio aqui. Rapidamente, Deus estava em Atos 10 fazendo algo novo e sem precedentes na vida de quem? Cornélio e Pedro. Eu tenho uma pergunta para você nessa tarde: que Deus está fazendo algo novo e sem precedentes, você não precisa crer não, é só ler os jornais. Alô, videira, está comigo? Eu sei que é a hora nona. É a hora nona, eu comecei na hora nona, 15 horas, mas foi de propósito mesmo, só para reforçar o meu quadro do jejum. Eu sei que é o momento de receber visão. Alguém está recebendo visão aí? Você recebe visão de muito. Eu estou aqui te dando uma visão. Eu estou esperando algo novo e sem precedentes no meu ministério. Eu estou esperando algo novo e sem precedentes na minha vida financeira. Eu estou esperando algo novo e sem precedentes na minha casa. Pedro então estava debaixo de um momento de transição, igual a esse momento que nós estamos vivendo. Abre prédio, fecha prédio.
abre culto, fecha culto. Pode fazer, não pode fazer. Mas a provisão de Deus é para nós nesses dias. Vou te contar o que eu creio. Eu creio que esse algo novo e sem precedentes para a vida da igreja tem a ver com levarmos a mensagem do Evangelho através das suas redes sociais. Cada crente é um ministro, mas cada crente também um evangelista digital. Vou repetir, porque você precisa escrever e me marcar lá no seu Instagram. Cada crente é um ministro, e é um ministro também através das redes sociais. Por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias. Como ninguém disse amém, eu vou repetir, porque eu quero é Maranata. O Senhor podia voltar agora mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E essa pandemia representa uma ruptura em diversas áreas da sociedade. Por exemplo, os meus filhos há mais de 1 ano e meio estão estudando de uma maneira, fala comigo, nova e sem precedente. Atrás dessa geração, ninguém estudou tanto online assim, nem existiam essas plataformas. Mas agora o que tem dentro da sua casa confirma a minha pregação. O que tem agora dentro das igrejas, dos prédios das igrejas, confirma a pregação. É algo novo e sem precedentes. Perceba o que está acontecendo na vida do próprio pastor Aloísio, presidente do nosso ministério. Ele nunca se expôs tanto às redes sociais como dessa maneira. Alguém diz amém? Nos últimos 21 dias, ele fez lá lives 3 vezes ao dia. Na verdade, 2 vezes ao dia, meio-dia e depois 3, né? Porque tinha 19. Meio-dia, 19 e 21. Quer dizer, até eu e a minha esposa estávamos conversando lá em casa esses dias, e aí eu invoquei o santo nome dele, falei, seu pastor Luiz está fazendo live até com mulher. Aí eu falei, vou convidar também uma pastora para fazer comigo. As irmãs aí que são discípulas dela, o que você acha que ela respondeu? De jeito nenhum. É o dedinho, aquele dedinho mortal. Então, aí eu falei, isso é algo novo. Até eu, quando eu fiquei vendo aquilo, pareceu Jesus conversando com a samaritana. Falei, gente, se me contasse eu não acreditaria. Você acreditaria? Hein, irmã? Você, irmão, acreditaria? Então é algo novo. Presta atenção, não é que é uma questão de problema, é que nunca foi feito antes. Está entendendo? Não é pecaminoso fazer, é que nunca foi feito antes. Quando algo nunca foi feito antes, você precisa meditar. O que está acontecendo? Não é normal, não tem precedentes. Então, quando Deus faz isso no líder do ministério, se eu fosse você, eu abria os olhos. Deus quer fazer também com você. Se você quiser ficar sentado, você fica sentado. Eu estou correndo atrás da liderança. Eu estou de olho na liderança. Por quê? Porque eu creio que aquilo que Deus faz no cabeça, que é Cristo, espalha para todo o corpo. Aquilo que Deus faz no cabeça, no líder do ministério, é para espalhar para todo o corpo. Quantos do corpo aqui querem também? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que eu estou pregando. Fala comigo, algo novo e sem precedentes. Agora, eu não sei o que isso é na sua vida. Eu estou percebendo na minha. Eu estou percebendo no nosso ministério aqui, na igreja local, na Vinha de Minas Gerais. E eu fiquei meditando sobre a diferença da resposta de Cornélio e Pedro. Pedro demorou tanto, irmãos, que Deus teve que falar com ele 3 vezes. E nas 3 vezes ele falou, parafraseando, tá? Não vou para a rede social. Isso é imundo, isso é impuro. Vê se eu vou transmitir o meu culto, vê se eu vou fazer culto online. Aí Deus, para te abençoar, tranca a sua cidade. Você fala, pastor, não é possível que isso é Deus. Bem, por que você está tendo tanta dificuldade para perceber o novo? Isso é o equivalente ao que aconteceu aqui. O anjo apareceu do nada para Cornélio. De repente tem coisa aparecendo aí do nada no seu celular. Aparece a compra de um lote, aparece um curso para você fazer. E você está boiando, navegando na internet.
eu penso que Deus pode dar visão para você lá no seu smartphone. Eu penso que Deus dá visão para você chegando lá no seu e-mail, chegando lá na sua rede social, um pedido de amizade que vai destravar uma conexão divina para um trabalho de outro nível. Quem crê, diga amém. O pastor Luiz acabou de me contar um testemunho de um irmão que estava desanimado da vida lá na cidade dele. Aí ele recebeu um convite para fazer uma palestra sobre lançamento de loteamento imobiliário. Aí ele falou: não vou não. Aí ele falou: quer saber de uma coisa? Igual Pedro, ficou avaliando se valia a pena deslocar da cidade dele para lá, ia gastar, não conhecia aquela pessoa, não sabia se ia ter algum retorno. Aí ele foi. Irmãos, uma palestra que ele deu, despretensiosamente. Quando ele terminou a palestra, um português chegou para ele e falou assim: eu gostei do que você falou, eu quero comprar 30% da sua empresa. Ele pensou: que empresa? Eu estou falido, não tem nada, estou desanimado da vida. Então, para mandar esse sujeito embora, eu vou falar qualquer número que me vier à cabeça. Eu estou te falando testemunho fresco, você pode perguntar ao pastor Luiz. Ele falou assim, falando um bem louco para esse português, nunca mais me fala nada. Ele falou: eu quero 600 mil euros. Eu estou te falando o número que ele falou. 600 mil euros vezes 6 ou 7, que deve estar o euro, você faz as contas de quantos R$ 1.000 é. O português falou assim: deposita em qual conta? Milhões, né? Não, eu estou te falando na presença do Senhor. Ele falou assim: deposita em qual conta? O cara olhou para ele e pensou: ou agora eu pego isso tudo ou eu saio. Ele virou milionário, igual o anjo que apareceu para Cornélio. Quantos creem que Deus pode dar visões? Você está aberto para algo novo e sem precedentes? Se fosse você, eu fazia um adesivo, escrevia isso na porta da sua geladeira, declarava isso: eu estou debaixo de algo novo e sem precedentes. Tem 2 anos que o pastor Luiz está falando que a maior expressão do nosso ministério ainda está por vir, que Deus vai levar essa mensagem para lugares que nós jamais iríamos. Como que você acha que Deus pode fazer isso? Presencialmente? Você acha que é presencial? Nem viajar, tem 2 anos que ele não viaja. É a mesma coisa do Senhor falar: ô Luiz, eu vou trancar você aí em Goiânia, vamos ver se o ministério continua crescendo, vamos ver se o ministério continua expandindo. E não precisa contar para você o que está acontecendo. Está acontecendo algo novo e sem precedentes. Eu tenho uma boa notícia para você: está começando em Minas Gerais. Não, acho que você não entendeu. Está começando em Minas Gerais. Tem a ver com você, tem a ver com a liderança da sua célula, tem a ver com a sua igreja local. Se eu fosse você, eu falava isso para o Senhor: Senhor, eu creio que algo novo e sempre, não é que vai acontecer, não, já está acontecendo. Eu quero saber se você é Cornélio ou Pedro. Pedro demorou para responder. Pedro ficou avaliando se ele tinha as ferramentas. Pedro ficou pensando: será que eu vou? Eu não vou? Acho que o anjo já estava ansioso. Falou: Pedro, vai logo, porque eu não posso pregar o evangelho. Aí Pedro começou falando um discurso longo. Eu sei que Deus não tem acepção de pessoas. A hora que ele falou: também tem o perdão dos pecados. Puf! O Espírito Santo batizou quem estava lá. Sem precedentes. O Espírito Santo nunca tinha interrompido o pregador para batizar, e nunca tinha batizado gentio misturado com judeu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a pregação e receba em nome de Jesus. Você está esperando boas notícias? Então você é candidato a algo novo e sem precedentes. Segunda coisa, fala comigo: eu sou o mensageiro. E o que o mensageiro faz? Divulga mensagem. Divulga a mensagem. Você está muito preocupado com quem vai ouvir você, hein, Alonso? Os pastores aqui são testemunha. Tem mais de 2 anos que eu falo para cada igreja local ter o seu Instagram e ter o canal do YouTube. É ou não é? É uma voz profética lá atrás. Como eu ouvi a voz lá atrás,
e fui lá atrás e obedeci. Hoje o canal da Videira tem quase 5.000, e você está fazendo campanha aí para ter 1.000. Então, se eu fosse você, eu percebia que algo novo e sem precedentes já aconteceu. Não vai acontecer, pastor Cláudio, já aconteceu. Então nós, às vezes somos como Pedro, você fica demorando demais. Por quê? Porque você está avaliando se você vai aparecer bem na filmagem, quem que vai ouvir a sua pregação. Eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado com a mensagem. O que você prega é o Evangelho? Se aquilo que você prega é o Evangelho, o que importa é a mensagem. Se você vai gravar aí no celular, igual você está gravando, transmitindo agora pelo seu Instagram, ou etc., não importa, fala comigo, eu sou o mensageiro do Evangelho. Algo novo e sem precedentes vai acontecer no seu ministério. Deus vai te favorecer para levar esta mensagem lá para os seus clientes, lá para os seus fornecedores. Mas você ainda está limitado à geografia. Não, eu só atendo a X pessoas, Roger Marcos. Eu só atendo aqui a essa geografia, o meu bairro, a minha cidade. Se eu pudesse, eu chamaria você de Cornélio. Cornélio respondeu rapidamente à visão celestial. Ele não ficou avaliando muito, e eu creio que assim será com milhares de vidas nesses dias. Eles vão ouvir o Evangelho. Eu vou te contar uma coisa, o pastor ali já percebeu isso, e sabe o que ele fez? Ele correu lá para as redes sociais. Até uns 10 anos atrás era do diabo. Vai lá ouvir as mensagens dele. Estava proibido ter Facebook e Instagram. Quem é dessa época aqui? Levanta a mão, pastor. Quem é dessa época aí? Pela boca dele. Aí você fala, está vendo? Vocês são incoerentes. Não, não somos coerentes não, irmão. Nós só seguimos a direção do Espírito Santo. Se Deus falou com Pedro, só que Pedro, ele ainda estava preso a muito sistema. Não, eu só faço culto se for presencial. Eu só entrego a oferta se for no altar. E agora com o prédio fechado, como é que faz para entregar a oferta? Muitos irmãos estavam guardando dízimo em casa. Eu falei, que é isso, gente? Que mundo é esse que você vive? Faz uma transferência. Alguém diz amém? Aí, eu estava percebendo a diferença entre a visão de Pedro e a visão de Cornélio. Cornélio, ao ouvir a visão, obedeceu rapidamente. Sabe por quê? Ele estava debaixo da graça de Deus. Ele sabia que não merecia. Ele não queria ouvir a mensagem. Obrigado. Ele simplesmente obedeceu, mas Pedro não. Pedro ficou avaliando. Ele não tinha ideia do alcance da mensagem que ele carregava. E aquele anjo que apareceu para ele poderia ter falado, pelo amor de Deus, vou ter que falar com esse pastor 3 vezes. 3 vezes. O lençol aparece com toda sorte de animais imundos que um judeu não poderia comer. E aí eu acho mais tremendo que ele responde, Senhor. Ele sabia que era a voz de Deus falando, mas por causa do sistema religioso, eu só prego se for com esse púlpito, nessa posição. O seu trabalho, eu estou falando do seu trabalho, eu só trabalho com esse tipo de ferramenta, eu não sei mexer no programa tal, no aplicativo tal. Então, filho, corra para aprender, porque o Espírito de Deus está interessado em levar a mensagem. Eu estou falando a respeito do seu trabalho, da sua célula, do seu ministério. Se você tem algum produto e serviço e não está nas redes sociais, você simplesmente não é visto. Fala comigo, algo novo e sem precedentes. É só porque Pedro estava debaixo da lei, e quem está debaixo da lei fica o tempo inteiro avaliando, ponderando, medindo se consegue, esperando ter o equipamento para começar, esperando ter a sala para abrir o empreendimento.
Quem diz que você precisa de sala para abrir um negócio? Por que você não abre através das redes sociais dentro da sua casa? Eu estava numa reunião com alguns empresários lá em Porto Alegre. Eles trabalham com assessoria jurídico-tributária. E aí tinha um diretor de São Paulo, e eles queriam lá contratar, acho que 300 pessoas em São Paulo. E eles queriam que eu fizesse a ponte lá com o nosso colega supervisor em São Paulo. E aí eu conversando com esse diretor, falando para ele, ó o Pedro aqui. Ô fulano, vamos marcar uma reunião então lá em São Paulo, eu vou e apresento você para o meu colega. E aí vocês se conhecem, e aí depois, se ele tiver interesse, você pode fazer o treinamento lá e dar oportunidade de trabalho para os irmãos. Aí tinha um Cornélio dentro da sala, é o presidente da empresa. Aí ele esperou educadamente os dois Pedros conversarem. E aí o diretor dele falou, tudo bem, então vamos marcar tal. Aí o presidente interrompeu e falou assim, posso falar um momento? Claro. Que mundo é esse aí que vocês estão conversando? Aí eu assustei, falei assim, não entendi. Ele falou, esse mundo aí que vocês estão conversando, acabou faz 1 ano e meio. Aí o outro ficou embasbacado, né, o diretor, e eu falei, eu tenho nada a ver com isso, ele que é o presidente, deixa ele falar mais, fala mais. Ele falou, não, ô pastor, com todo respeito, se o senhor puder, por gentileza, fazer uma videochamada aí agora, com o seu colega lá de São Paulo, e apontar o celular aqui para o meu diretor, eles já vão se conhecer, e semana que vem eu já vou fazer um treinamento lá, eu quero contratar 300 pessoas. Aí eu olhei e falei, por isso que ele é o presidente. É porque o presidente tem a visão. O nosso presidente tem a visão. Se eu fosse você, eu seguia a visão dele. Dentro do seu negócio. Alguém está comigo? Se eu fosse você que está me ouvindo aqui, que é da Vinha de Minas Gerais, eu seguia essa visão. Eu procuraria aprender aquilo que Deus está fazendo novo e sem precedente. Você crê que tudo está no controle do Senhor? É por isso que Ele permitiu trancar sua cidade, filho, porque aí você teve que fazer culto online. Olha, eu vou te falar, eu tentei por 2 vezes procurar locais, como esse aqui, para fazer o culto presencial no domingo. Eu te falo diante do Senhor. Aí fizemos o culto, teve um nível de unção, mas teve um outro domingo, ficamos trancados, ficamos 3, eu falei assim, não, eu vou fazer a transmissão. Sabe o que aconteceu? Eu senti muito mais a presença de Deus. Aí eu fiquei igual Pedro, perplexo. Falei, como que eu sinto mais a presença de Deus sem os irmãos? Como que eu sinto que a unção fluiu mais aqui, eu falando para esse celular? Fala comigo, algo novo e sem precedentes. Olha, eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas eu vim aqui para te dizer, siga a visão que Deus tem dado a você. Se Deus não tem dado a você a visão, Ele já deu para alguém que está perto de você. Era Cornélio, então no caso você é Pedro. Quantas vezes vai ter que falar conosco? Quantas vezes teremos que perceber que tudo está no controle do Senhor? O que Cornélio fez? Respondeu rapidamente. Quem está debaixo da graça de Deus, responde rapidamente. Não depende lá se tem um instrumento para fazer o seu trabalho. Ele já começa fazendo com aquilo que tem nas mãos. O que Cornélio fez na verdade? Ele preparou a célula para Pedro. Pedro chegou, compartilhou o evangelho e o Espírito Santo foi derramado. Sabe qual que era a dificuldade de Pedro? Ele estava debaixo ainda da lei. Ambos tiveram visões. Cornélio teve visão, Pedro também teve a visão. Cornélio seguiu a visão, Pedro não. Pedro ficou avaliando. O Senhor está te falando, eu tenho um novo negócio para você, mas tem 30 anos que você trabalha com a mesma coisa. Aí você pensa, eu não sei mexer com isso. Você não sabe, mas quem está te empurrando para a visão, sabe todas as coisas. É o Espírito Santo.
E a promessa de Deus é que Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Não é só das coisas da Bíblia, de negócios. Você viu a live que o pastor Luiz fez lá com o Pablo Marçal? Era mais ou menos, um rapaz que estava sentado lá na mesa de som. Como é que é o nome do rapaz lá da mesa de som? Fale assim, filho. Olha lá, aquele lá, ó. Aí imagina, pastor Cláudio, é lá, filho da casa, né? Aí daqui poucos anos, não muitos anos não, ele virou bilionário. Fala amém, jovem. Presta bem atenção quem está na sua mesa de som agora, viu? Pedro teve a visão, mas só que ele ficou avaliando. Por que eu estou falando para você? Eu contei para o pastor Luiz agora, eu observei. Antes dele começar essa live com o Pablo Marçal, ele estava com 130 mil seguidores no Instagram. Quando ele terminou, ele estava com 143. Numa tacada, ele ganhou 13 mil seguidores. Falou, pastor, isso tem algum valor? Você quer levar a mensagem para quem? Eu quero levar a mensagem para a gente. E se tem gente seguindo você, aí você é um produtor de conteúdo. Qual que é o seu conteúdo? Fala, eu sou o mensageiro. Então eu vou levar a mensagem. Alguém está entendendo a pregação? Pastor, você está atrás de seguidores? Não, eu estou atrás da mensagem. Eu vou pregar a mensagem, eu vou seguir a visão. Então, está aqui, ó, escrevi no esboço, o pastor Cláudio me contou um testemunho, que ele estava aqui no prédio aguardando para um atendimento pastoral. A pessoa veio, desmarcou, e ele sentiu no espírito de andar aqui no bairro, e de repente ele passou num loteamento. Quando ele passou lá na porta daquele loteamento, ele sentiu no espírito, olha aí como que Deus fala com você. Irmão, eu vim aqui para te dizer que você tem visões mais frequentemente do que você pode imaginar. Você tem visões mais frequentes do que você pode imaginar. Você às vezes está aqui ouvindo a pregação, e aí de repente você fala, lembrei do José, deixa eu gravar essa parte aqui para ele. Gravou a parte para ele, mandou para o José. Domingo o José estava lá no culto da igreja. Não é, Célio Jardim? Frederico, seu primo. O Célio Jardim fez isso, estou lá pregando, de repente, agora ele está fazendo aqui, aponta o celular para mim, e aí, Deus deve estar falando alguma coisa aí com alguém. Mas você fala, não, eu não sei falar, não, eu não tenho a ferramenta. Pare de se colocar no centro, o centro é Cristo e o seu Evangelho. Comece a valorizar os impulsos do Espírito Santo. O pastor saiu daqui do seu gabinete, passou lá na porta do condomínio. Hoje ele mora lá nesse condomínio. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz, não fui desobediente à visão celestial. Só que você acha que visão celestial é aquela coisa mística, né? Eu vi um anjo, eu tive um calafrio. Não, às vezes você está lá no seu trabalho, de repente você lembra de alguém, de repente você fala, eu vou dar uma olhada aqui agora no meu e-mail, eu vou agora ligar para aquela pessoa. Diga assim, Senhor Jesus, eu estou aberto para ser dirigido pelo Espírito Santo e pela visão de Deus. Diga, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo e sem precedentes, 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 algo novo e sem precedentes. Aleluia! Eu não sei o que é o seu novo e sem precedente, mas eu estou, como Romanos, numa ardente expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Tem uma manifestação aí esperando por você, que é o mensageiro, que tem a mensagem da graça. Só que Cornélio aceitou rapidamente a mensagem. O anjo veio, falou para ele, olha, eu queria mesmo era pregar o evangelho para você, mas não posso. Mas tem um pregador que está lá, assim, assado. Cornélio falou, agora. Sabe por quê? O homem e a mulher, livre, debaixo da graça de Deus, obedece rapidamente. Ele não fica avaliando a quantidade de dinheiro que ele tem, ele não fica avaliando quantos anos de experiência ministerial ele tem, ele simplesmente começa a célula.
e aquela célula vai ser o embrião de uma grande e poderosa igreja. Esses dias falei com uma irmã, com as lives do pastor Luiz, pode se preparar, pastores, nós vamos receber mensagem de muitas cidades do interior de Minas Gerais, pedindo célula. Eu vou te contar, vai dar para você ir lá presencialmente em todas? Sabe o que você vai fazer, Otoniel? Célula online lá com aquela cidade e vai plantar uma igreja online. A hora que você chegar lá, tá igual a reunião de Cornélio, tá tudo preparado. Aí sabe o que vai acontecer? Você está fazendo a célula lá, de repente você fala da mensagem da graça e do evangelho. Aí, de repente o Espírito Santo batiza todo mundo da célula. Batismo online. Diga algo novo e sem precedentes. Você está aqui e aí de repente pede para você uma célula lá, pastor Cláudio, debaixo da sua supervisão, numa cidade que você não tem condições de mandar um obreiro, porque poucos são os trabalhadores. Mas agora, com essa maquininha que você tem na mão aí, você pode trabalhar em lugares que você nunca irá presencialmente. Você pode mandar mensagens, textos, pregações, áudios para pessoas que você nunca verá o rosto delas, mas elas serão salvas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Fala algo novo e sem precedentes. Você vai comprar objetos, pastor Edson, que está lá do outro lado do mundo, que você não poderia ir lá para avaliar. Você vai comprar e vender sem pôr a mão, vai só ganhar o dinheiro. Alguém recebe? Mas você tem que aprender o que Cornélio aprendeu. A visão veio, ele ouviu o anjo e ele falou rapidamente: eu vou obedecer agora. Mas Pedro ficou avaliando. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala para ele: aceita o novo. Fala para, tem um Pedro perto de você, fala para ele: aceita o novo. Aceita rápido, irmão. Aceita o novo. Vai fazer o eu gosto de estudar, é na sala de aula com o professor e eu de uniforme ouvindo o professor. Glória a Deus. Esse mundo que você viveu aí, ele existe metade dele, metade desse mundo aí é híbrido. Você vai fazer cursos que nunca vai apertar a mão do professor. Eu não vou, então tem alguém que vai no seu lugar e vai ganhar o dinheiro que Deus queria dar para você. E vai comer da comida que estava reservada para você. Está amarrado, pastor? Não adianta amarrar, é o novo de Deus. Eu não estou falando, eu estou falando para você o que Deus queria fazer com Pedro. Ele teve que falar 3 vezes, pastor Renato. Jesus falou: até quando vos sofrereis? Quantas vezes, Pedro? Eu falei com um gentio uma vez só, mas você que andou comigo 3 anos e meio, tinha que falar 3. Porque você está fixo na metodologia. Você sacralizou o método e não o conteúdo. Nós somos uma igreja em célula, mas a célula não é sagrado. O que é sagrado é o evangelho. Como algumas pessoas estão entendendo, eu vou continuar a pregar. Perceba algo novo que Deus está fazendo no nosso ministério. Atos 10, capítulo 10, versículo 13. Queria chamar a equipe de louvor aqui para nós caminhamos para o fim. Diz o seguinte: e ouviu-se uma voz que se dirigia a Azemar, se dirigia a Pedro, Paulo, Rogério: levanta-te, Azemar, mata e come. Mas o Azemar respondeu: eu não sei fazer live, Senhor, eu não tenho canal no YouTube, eu não sei mexer com Instagram. Vai, pica-pau. Eu nunca comi alguma coisa, isso é imundo. Segunda vez, fala comigo, segunda vez. Alguém está percebendo que o Espírito Santo está cercando você com algo novo e sem precedente? Não, só trabalho se for aqui na minha cidade. Pois bem, trabalhe na sua cidade, mas faça negócios lá do outro lado do planeta. O escritório pode ser dentro da sua casa, mas você pode vender, comprar, dar consultoria, construir, sem nunca ir lá naquele lugar. Fala comigo, algo novo e sem precedentes. Só para os Pedros, fala comigo, segunda vez. Sucedeu isso por 3 vezes.
É muita graça de Deus, Deus falar 3 vezes com você, mas Ele é Deus. Eu podia falar assim, eu vou falar só uma vez e vou partir para outra, mais fácil. Esse Pedro está difícil demais, esse Pedro está complicado demais. Eu falei com o Cornélio, que é gentil, falei uma vez e o cara obedeceu. Sabe por quê? Não tem sistema religioso. Hein, doutor Hamilton? Modus operandi policial, só sabe uma abordagem, só uma perspectiva. Aí chega um rapazinho lá com novo na sua equipe, aí você fala, olha aí, ó o franguinho, olha aí o novo pastor Cláudio, esse pastorzinho novo, ele quer mudar as coisas na igreja, ele quer mudar as coisas aqui na empresa, já está rodando tudo certo. Irmão, eu também estou na área do agronegócio. No tempo que o meu pai mexia na fazenda, não tinha negócio de licença de desmatamento não. Hein, florestal? Que licença de desmatamento? Trator de esteira chegava, o pau quebrava e tal. Meu amigo, se você der uma foiçada numa capoeira lá, de 30 centímetros de diâmetro, você vai levar uma multa tão grande, que você nunca mais vai nem querer passar perto da fazenda. Fala comigo, algo novo e sem precedentes. Aí, se você é Pedro, Deus tem que falar com você várias vezes. Eu quero que Deus fale comigo uma vez e eu obedeça rapidamente. Alguém quer entrar para esse time? Fala comigo, é hoje. Fala comigo, é hoje, Senhor. Sabe por quê? Fique de pé onde você está e eu vou terminar. Deus quer ampliar você. Não, poucos querem ser ampliados. Deus quer ampliar você. Mas para isso, freguês, você vai ter que ouvir de Deus e obedecer rapidamente. 17 de Atos 10. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, porque Pedro é do tipo que ele tem que entender tudo. Passo número 1, passo número 2, princípio espiritual, está no Novo Testamento, no Velho, passou pela hermenêutica, homilética, o cursão CTL. Enquanto Pedro estava perplexo, Cornélio já estava ganhando os clientes dele há muito tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado da visão, os homens de Cornélio já estavam lá na porta da casa dele. Você está entendendo, videira, ou não? Agora vai para o 19, 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha que cara complicado, a lei é complicada, ela põe empecilho, a graça libera você. Nesse novo que eu estou entrando, né, do agro, tem gente que chega, você só para pôr empecilho, pastor. Difícil demais entrar, é caro demais, você não vai conseguir. Eu só lembro da visão, vou lembrando das coisas que eu mesmo fui pregando. Alinhou, prosperou, cada dia um pouco. Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Aí eu vou juntando essas mensagens e o Espírito Santo vai liberando do meu coração. Enquanto Pedro estava perplexo, enquanto Pedro meditava acerca da visão, os homens de Cornélio já estavam lá na porta da casa dele. Exatamente, obrigado. Haja uma expansão. Aí o povo lá, só lá, fica rindo. Ô pastor, você tem um negócio aí, eu tenho uma rede, pastor Cláudio, sabe que eu tenho uma rede de postos de gasolina? Sabe, né? Chama rede de expansão. Sabe quantos postos de gasolina tem? 0. Nenhum. Você está rindo, Otaniel, porque ele está lá no grupo. Estava, né? Eu tirei você. Na rede de postos de expansão. Porque ele ficou desse jeito, rindo de mim. Eu vou rir por último. Por quê? Pastor, você é louco, mas eu tenho essa rede, é igual Abraão. Abraão, pai de multidões. Você tem quantos filhos? Nenhum. Mas por que você chama pai de multidões? Porque eu creio que Deus está fazendo algo novo e sem precedentes. Eu sou daqueles que ouvem a visão celestial
e obedece rapidamente. Já cria o grupo, eu já tenho até sócio. Você já viu sócio de nada? É o meu sócio. Só que a hora que chegar, aí você vai ver, eu vou fazer igual o Sara, eu vou rir atrás da porta. Eu vou rir da sua risada. Eu te falei. Porque eu crio, por isso eu. Então, eu gostaria de orar com você agora. Porque eu não quero ser mais como Pedro, que é complexo. A lei é complexa, irmão. Ela fica avaliando muitas músicas que serão cantadas. Ela fica avaliando o timbre da voz do povo. Que trem complexo. Irmão, canta aí, irmão. Vai cantando que nós vamos melhorando. Alguém está comigo nisso aí? Ah não, pastor, eu não posso liderar agora, pastor Cláudio, porque eu ainda não estou bem treinado. Irmão, é o seguinte, vai liderando que nós vamos te treinando. Vai pôr na mão na massa que nós vamos ajustando. Como diz o pastor lá do interior, sai rasgando que nós costura. É assim que nós plantamos igreja, pastor. Sai rasgando aí que nós costura. Então, por quê? Porque a lei trava você. Pedro perplexo, e os homens de Cornélio lá na porta dele. Pedro meditando no orçamento para construir um novo prédio, né, pastor? Aí, nós estamos reunidos aqui no prédio que disseram para vocês que jamais seria construído, que é muito difícil, muito dinheiro. Vai construindo que eu vou abençoando. E vai ter muito mais do que vocês podiam colocar no papel. Porque o nosso Deus é assim. Ele quer ver você operando na fé. Você tem aquela fé de Cornélio. Teve a visão celestial. Já chama logo os da equipe. Vamos fazer um departamento de mídia aqui na igreja. Com quem? Aqui vai ter transmissão no YouTube. Vai ter transmissão no Instagram. Vai ter também no Facebook. E pastor, como é que vai ser? Aí vai ser cada dia um pouco. Mas já vai haver uma expansão a partir de hoje. Ah, mas será que alguém vai me ouvir? Vê se eu estou preocupado com se alguém vai me ouvir. Eu sou mensageiro, eu quero levar a mensagem. E quando eu levo a mensagem, Deus traz o ímpio para ouvir. Não foi isso que Deus fez com Cornélio? Pedro tinha mensagem. Ele estava dificultando a transmissão da mensagem. Aí o Espírito Santo foi lá e trouxe o ímpio, o gentio, para ouvir a mensagem. E a única coisa que você precisa fazer é crer que Deus está fazendo algo novo e sem precedentes. Eu estou com vontade de orar, e você? Então enquanto os irmãos cantam um cântico aqui, eu vou te dar liberdade para orar. Em qual direção? Na direção de algo novo e sem precedentes. O Espírito de Deus está fazendo isso hoje.